Olá, olá! Será que já tô ao vivo aqui? Tô entrando ao vivo no Facebook e no Instagram. Deixa eu dar uma olhadinha se eu já tô ao vivo, está tudo certo. Bora lá, bora lá, bora lá. Hoje eu vou conseguir acompanhar também aqui através do Face, então vou conseguir ver os comentários. Tô vendo aqui que eu já tô ao vivo sim, tá tudo certinho. Então eu vou conseguir acompanhar também. E a gente inicia às 20 horas, a gente inicia efetivamente a live, tá? Então, hoje estou aqui pelo Instagram, pelo Facebook, a gente vai fazer uma aula incrível, tá? Como o tema já está aqui, são os 3 passos para obter o autoconhecimento de uma vez por todas, né? Então, vai valer muito a pena mesmo ficar comigo aqui. E às 20 eu começo efetivamente com o conteúdo que eu trouxe para hoje, tá? Então, se você já tá aqui ao vivo comigo, já vai me dando um oi, me falando de onde você é. Se você já assistiu outras aulas antes, se é sua primeira aula, às 8 horas a gente inicia o conteúdo, tá bom? Então, vou esperar aí você entrar. Enquanto isso, também eu vou avisar na minha lista VIP sobre. Eu envio o link na lista VIP e aviso que eu já tô ao vivo, tá? Então, se você não tá na minha lista VIP, pode também já se preparar. Daqui a pouquinho eu vou te falar como que faz para entrar. E aí você vai poder participar da lista VIP. Agora eu vou mandar então a mensagem para eles, para que eles possam aproveitar aqui a live, tá bom? Então, vai se organizando aí. Você pode pegar papel e caneta, tá? As aulas, elas são sempre teóricas e práticas. Então, pode se preparar, pega papel e caneta para participar da aula. Eu vou enviar, então, agora as mensagens, efetivamente, aqui, avisando que estamos ao vivo. Tem bastante gente chegando já. Boa noite, Denise, Vivi, Nani, Dai. Sejam todas muito bem-vindas aqui. E hoje a gente vai falar muito sobre o autoconhecimento. Então, bora lá, às 8 horas a gente começa, tá? Então tem um tempinho aí para você pegar uma água, pegar papel e caneta. Bora lá. Boa noite, Dai. Tá mandando boa noite aí. Bora lá. Vocês já fazem parte da minha lista VIP? Me falem aí. Você já faz parte da lista VIP? Se ainda não faz, tem um jeitinho de entrar. Então, se você não faz parte ainda da lista VIP, logo eu vou explicar como que você faz para entrar na lista VIP se não faz parte ainda. Então, vamos lá. Tô avisando aqui o pessoal. Então, bora lá. Quem tá aqui no Insta me conta, já tá na minha lista VIP, recebe minhas mensagens no WhatsApp ou ainda não? Se ainda não, tem jeito, hein? A gente consegue mudar isso aí. Então, bora lá. Tô avisando todo mundo, por isso que eu tô olhando para baixo, que eu tô olhando aqui através do celular, tô avisando todo mundo que a gente já tá aqui ao vivo. E aí, daqui a pouquinho, às 8 horas, eu começo todo o conteúdo que eu preparei para hoje, tá? Vocês estão me vendo, estão me ouvindo bem? Podem comentar aí, por favor, se o vídeo tá bom, se o áudio tá bom, se tá tudo certinho. Aguenta aí que a gente já vai começar. A Nani falou que recebe sim, então já tá na minha lista VIP. Se recebe minhas mensagens no WhatsApp, já tá sim na minha lista VIP.
Que bom. Lá eu mando bastante conteúdo para quem é da lista VIP, não são apenas os avisos, tem bastante coisa, então vale muito a pena aí. Se você não está, eu recomendo que você entre na lista VIP. Tô terminando de mandar. Denise falou que tá tudo ótimo, que tá certinho. Já pegaram papel e caneta também? Tá tudo ok para aula? A aula aqui ela é teórica e prática, tá? Eu não gosto só de teoria. Eu acho que o que faz total diferença é o que a gente coloca mesmo em prática. Então, eu sei que eu sempre repito isso, mas é algo que eu realmente acredito, né? Então, eu procuro aplicar o que eu acredito, né? E o que eu faço comigo mesma, o que eu aplico para minha vida, né? Então, agora acho que estão todos avisados com relação à aula, todo mundo recebendo as mensagens ainda, que é normal, né? A hora que a gente envia as mensagens, as pessoas recebem, cada um num tempo, né? Mesmo a gente mandando para todo mundo junto. Então, por isso que eu comecei com antecedência aqui. A aula tá marcada para as 8, ainda faltam alguns minutinhos, então vamos esperar o pessoal ir chegando. Quem já tá aqui já pode se preparar, pega uma água, pega papel e caneta, se organiza direitinho para poder participar da aula com calma, tá bom? Lembrando que a aula ao vivo vão ter informações exclusivas aqui, que talvez, se você deixar para assistir depois ou para voltar depois, pode ser que você perca, tá? Então, se você tem interesse no tema do autoconhecimento, fica comigo hoje, porque algumas informações que eu vou dar aqui não vão estar disponíveis para sempre, tá bom? E muito pelo contrário, na verdade, por pouquíssimo tempo vai ficar disponível do jeito que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Aí, vamos lá, tô avisando o pessoal. E aí vocês vão chegando. Tá todo mundo sabendo, já tá todo mundo avisado, tá? Então agora, já que tá tudo ok, eu vou também acompanhar aqui no Facebook. Então, eu vou acompanhar junto com vocês. Deixa eu abaixar o som. Aí, beleza. A Bruna aqui perguntou no Face, né? Pode repetir o que seria a lista VIP. Bom, Bruna, a lista VIP é uma lista que eu tenho através do WhatsApp, né? Que aí as pessoas recebem conteúdos através dessa lista VIP, conteúdos referentes ao autoconhecimento e todos os assuntos que são correlatos. E recebem também as notificações quando tem uma aula, quando tem vídeos, informações de modo geral, tá, Bruna? Então, se você ainda não faz parte, você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu te incluo nessa lista, tá bom? Eu acho que hoje eu não deixei aqui. Deixa eu aproveitar e eu vou incluir o número. Daqui a pouquinho eu incluo o número onde vocês vão me mandar mensagem para que vocês possam entrar para a lista VIP, tá bom? Então, quem não é da lista VIP ainda, como a Bruna perguntou, e tem interesse em entrar, vai receber as minhas mensagens. Daqui a pouquinho eu coloco o número para que vocês possam me adicionar, me mandar uma mensagem, eu incluo vocês na lista VIP, tá bom? Então, a Carol tá aqui no Face. Bruna, né, que eu já falei, boa noite. Mônica, Vanessa, Andresilda tá aqui também, boa noite. Quem já assistiu a aula antes, quem é a primeira vez, vão contando aí para mim. Eu já tô fazendo aula já tem um bom tempo aqui, semanalmente, tá? Então, e quem tá na minha lista VIP também, esqueci de falar essa parte. Quem tá na minha lista VIP também consegue votar nos temas das aulas. Então, eu envio o link, onde a pessoa pode votar no tema e pode também sugerir algum tema. E aí, de tempos em tempos, eu dou uma olhada nas sugestões, vejo que estão pedindo mais e monto também a aula de acordo com a necessidade da minha lista VIP, né? Porque eu acho que é importante. Eu monto aqui as aulas para vocês, então nada mais justo, né, do que ouvir o que vocês estão pedindo e tal. Então eu faço isso, tá bom? A Daniela falou aqui, boa noite, Marinalva também.
A Jane aqui no Insta falou que é a primeira vez, Eliana também primeira vez, sejam muito bem-vindas. A Ana tá aqui comigo, a Ana já é minha aluna. Oi, Ana. Valéria também, boa noite. A Alessandra chegou. Bom, então, vão chegando aí, vão se organizando. A gente já vai iniciar daqui um minutinho, às 8 horas. Eu começo aqui o conteúdo da aula. Então, já tá na hora, primeira vez aqui da Ellen também. Vanessa falou milésima vez. Que bom que você tá aqui, então, que você tá gostando, né, Vanessa? Falou que eu sou ótima, obrigada. Obrigada mesmo pelo carinho. A Adriana tá aqui falando boa noite. Ana Cristina, oi, Ana. Alessandra, acho que eu já fui falando com todo mundo aqui. Bom, então, a gente precisa iniciar agora, efetivamente, a nossa aula. Lembrando que quem tá no Instagram aqui, vocês não conseguem ver a apresentação que eu preparei, tá? No Facebook, Oficina do Autoconhecimento, tem a apresentação e a minha imagem também. Aqui no Insta, só a minha imagem. Então, quem quiser ver a apresentação, pode correr lá pro Facebook, que ainda dá tempo, Oficina do Autoconhecimento no Facebook. Mas se quiser continuar aqui, todo o conteúdo que tem na apresentação eu vou falando aqui também através do Instagram, tá bom? Bom, então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre os 3 passos para obter o autoconhecimento de uma vez por todas, tá? Para que você possa parar de uma vez por todas de perder tempo e dinheiro tomando decisão errada, porque quando a gente toma uma decisão que não é a mais indicada para o nosso caso, a gente acaba tomando uma decisão errada e isso faz com que a gente perca tempo, que é um item extremamente escasso que não volta, energia que a gente se dedica ali em coisas que não deram certo e não funcionaram, e também dinheiro, porque dependendo da onde a gente investe ali, a gente perde também dinheiro. Então, hoje eu vou abordar esse tema que é extremamente relevante e, enfim, vai ajudar muita gente, eu tenho certeza, tá bom? Então, os 3 passos para obter o autoconhecimento de uma vez por todas, papel e caneta na mão, e bora lá, vamos começar, né? Então, quando eu falo que a gente vai falar sobre os 3 passos, né, para ter o autoconhecimento de uma vez por todas, pode ser que você aí fique na dúvida, né? Mas será que isso é possível, né? Será que eu consigo obter o autoconhecimento, que é uma coisa tão complexa, em 3 passos simples, né? E sim, isso é possível e eu sei disso porque eu passei por toda essa etapa, eu passei por tudo isso, eu adquiri o meu autoconhecimento, e eu vou explicar para vocês direitinho como tudo isso aconteceu. Então, eu já estive do outro lado, né? Eu já fui a pessoa que não tinha autoconhecimento, então eu vou explicar como isso é possível, mas para você entender direitinho tudo que eu vou falar aqui hoje, você precisa ficar comigo até o final da aula, tá? As informações são importantes e são relevantes para o seu autoconhecimento desde o início até o final da aula. Então você fica comigo até o final, serão poucos minutos, tá? Mas que vão valer a pena e que eu vou conseguir te explicar direitinho como que é possível em 3 passos adquirir o autoconhecimento para sua vida, para que você tome as decisões importantes de forma acertada, né? É bastante comum as pessoas falarem para mim que sentem medo, insegurança, muita dúvida na hora de tomar decisão, acaba não tomando, desiste de projetos que são importantes, com medo da incerteza do que pode acontecer. Então, tudo isso faz com que muita gente acabe travando e deixando de tomar as decisões que deveriam tomar. Com o autoconhecimento, você tem essa base que é fundamental para tomar qualquer decisão. Então, comenta aqui se você já deixou de tomar alguma decisão com medo, com dúvida, na incerteza, né? A dúvida ela vem da ausência de autoconhecimento, tá bom? Por isso que, como eu venho falando, quem já assistiu a aula minha já ouviu isso com toda certeza. Quem está nas minhas listas também, eu sempre digo que o autoconhecimento é base, tá? Por isso que eu falo tanto, tanto dele e vou falar profundamente sobre isso hoje, tá bom? Então,
Bora lá, eu vou explicar direitinho como é possível em 3 passos, né, você adquirir o autoconhecimento. Se você ainda tá com dúvida, você vai ficar aqui comigo e você vai entender. A Andresilda falou que várias vezes já deixou de tomar decisão, né, por conta das dúvidas. A Alessandra também sempre, então isso vai acabar. Vamos lá, vou contar para você agora como que eu descobri tudo isso, como que eu entendi sobre a importância do autoconhecimento. Bom, o motivo que fez com que eu escolhesse a minha carreira no passado, vou contar um pouquinho aqui da minha história, foi o mundo externo. Como que isso aconteceu? Então, eu não sei se você aí que está me assistindo sabe ou não, sou psicóloga de formação e como que eu escolhi cursar psicologia? Quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, comecei a participar de processos seletivos, entrevistas, eu tinha mais ou menos 16, 17 anos quando eu comecei a participar de processos seletivos. Quando eu comecei a participar dos processos, eu comecei a me interessar pela área de RH, porque eu via aquelas pessoas que trabalhavam no RH, que entrevistavam a gente, né, na hora de participar de um processo seletivo, e eu achava aquilo muito mágico, assim, achava sensacional aquele mundo. E aí eu falei, bom, quando chegou a hora de escolher, né, a faculdade e tal, eu tinha muita dúvida, eu não fui direto do ensino médio para a faculdade, eu pausei por 2 anos, nesses 2 anos não foi bem uma pausa, porque eu fiz um curso técnico, porque eu tinha dúvida, eu não tinha certeza. E aí o que que eu ficava fazendo? Eu ficava consultando coisas externas para descobrir uma coisa que estava dentro de mim. Olha que coisa mais doida, que hoje eu sei disso, mas lá, quando eu estava entre os 17 e os 20, que foi mais ou menos nessa faixa, terminando o ensino médio, dei essa pausa de 2 anos, fui fazer esse curso técnico. Aí também, dentre as matérias do curso técnico, que eu me interessei mais foi a parte de RH, né? Era um técnico de administração, então tinha algumas áreas lá, mas o RH foi o que mais me chamou a atenção, foi ministrado por uma psicóloga, e eu falei, ok, então é isso que eu quero para minha vida. Mas vamos lá, qual foi o motivo com que eu escolhi minha carreira? Foi ver as profissionais de RH trabalhando, me fizeram ficar interessadas, e foi vendo o curso, a professora falando, fez com que eu tomasse de fato a minha decisão. Também tenho uma tia que é psicóloga, conversei com ela. O que, que eu fiz até aqui então? Eu só olhei para fora. Eu olhei para a pessoa que trabalhava no RH, eu olhei para a professora, eu olhei para minha tia, e aí eu vi que essa área me interessava, olhando para fora, não olhei para dentro de mim em momento nenhum. O que, que eu fiz então? Fui descobrir o que, que precisava para trabalhar no RH, que era o que eu achava muito interessante, achava o máximo. E aí eu vi que na maioria das vagas pedia o quê? Psicologia. A professora era psicóloga, minha tia é psicóloga, e aí eu falei, não, então é psicologia. Né? Já tinha o interesse, achava o curso legal, mas o que fez com que eu realmente batesse o martelo ali naquela escolha era as pessoas que eu tinha observado. Hora nenhuma eu olhei para dentro de mim. Tá? E aí, o que, que eu fiz? Fiz a faculdade, no meio, um pouco antes da metade já da faculdade, eu já entrei num trabalho como auxiliar, então eu já trabalhava com recrutamento e seleção, que foi onde eu trabalhei toda a minha carreira dentro de RH, foi com recrutamento e seleção e um pouquinho de treinamento. E aí eu já comecei então a atuar. E comecei a buscar o quê? O crescimento, né? Que é o que ensinam pra gente. A gente tem que entrar num trabalho e a gente tem que fazer carreira lá dentro, a gente tem que crescer. Então eu já falava que assim que eu terminasse a minha faculdade, eu já ia emendar uma pós para eu continuar estudando, porque eu queria crescer. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui mudando de empresas, fui entrando em empresas melhores, fui crescendo profissionalmente como manda o figurino, fui fazendo tudo direitinho como tinha que fazer. Mas tinha uma coisa que me perseguia desde que eu comecei a trabalhar, que era a insatisfação. Então, por mais que eu tivesse escolhido a carreira que eu queria, tinha conseguido entrar na área que eu queria, estava conseguindo crescimento, estava buscando e estava. Cada emprego novo que eu conseguia, cada empresa que eu mudava, era um pouquinho melhor que a empresa anterior com relação a salário, né, a condições de trabalho, ia sempre melhorando e a insatisfação não ia embora. Minha insatisfação continuava lá juntinho comigo, né? E aí eu comecei a ficar
perdida, assim, meio pensando, poxa vida, eu escolhi o curso, eu tive o privilégio de conseguir fazer o curso que eu escolhi, comecei a trabalhar na área que eu tanto queria, trabalho que era um trabalho legal, né? Trabalhava de segunda a sexta, não precisava trabalhar de finais de semana, nada disso, e não tô feliz. E eu me cobrava muito por isso, mas a insatisfação ela não chega e vai embora se a gente não resolve. Ela chega e ela é aquela visita indesejada, né? Ela chega, ela vai tomando posse ali da sua casa e ela não vai embora. Se você não resolver, ela não vai embora. E assim foi a insatisfação comigo. E eu passei por uma outra fase, depois de a insatisfação, primeiro você sente, né? Então, não tô feliz, não tô bem, não tá legal. Isso pode ser profissionalmente e pode ser pessoalmente, tá? Isso não acontece só na vida profissional, não. O autoconhecimento ele impacta na sua vida pessoal também. Relacionamento, amizade, relacionamento no trabalho, que aí é um outro ponto diferente da vida profissional em si, tá? O autoconhecimento impacta em tudo isso, mas comigo a insatisfação veio grande no âmbito profissional. Então, eu vi que eu não estava insatisfeita, que eu não estava satisfeita. Isso começou a pesar para mim muito. Só que como que a gente reconhece uma coisa dessa, né? Eu tinha o curso que eu queria, trabalhava na área que eu queria, eu tinha um trabalho estável, bacana, que eu conseguia me desenvolver ao longo do tempo e a insatisfação não ia embora. Até que eu decidi reconhecer essa insatisfação. Falei, não, não tô feliz, não tá bom assim, preciso mudar. E aí eu mudei de emprego até, e eu vi que não adiantava mudar de emprego, que a questão era comigo mesma, eu precisava resolver aquilo internamente. E foi a hora que eu percebi. E para vocês terem uma noção, eu sou psicóloga e eu já era psicóloga quando tudo isso aconteceu. Mas a gente não é ensinado em momento nenhum a olhar para dentro da gente, para cuidar da gente, né? A gente é sempre orientado a cuidar dos outros, a nos preocupar com as outras pessoas. E comigo foi a mesma coisa. Então, apesar de ser psicóloga, apesar de já trabalhar com pessoas, eu não tinha esse cuidado de olhar para dentro de mim. E aí eu reconheci a minha insatisfação. E esse ponto é muito importante, porque às vezes a gente passa ali alguns meses ou até anos empurrando aquilo com a barriga sem querer olhar. Porque a hora que a gente olha e reconhece a insatisfação, a gente precisa tomar uma atitude. Concordam comigo? Enquanto você finge que não vê, a coisa vai só crescendo, mas você ainda não toma uma atitude, que era o que tinha acontecido comigo até aquele momento. E aí eu falei, não, não tá legal, apesar de tudo, né, de já ter escolhido o curso e tá caminhando, não tô feliz desse jeito. E aí eu comecei a buscar soluções. E eu tive a feliz ideia de conversar com uma grande amiga minha, que a gente falando sobre isso, sobre vida profissional, ela falou que ela tinha passado por um processo, não me falou exatamente do autoconhecimento, né? Mas que tinha sido muito bom para ela e que ela tinha descoberto coisas sobre ela até então que ela desconhecia. E eu falei, nossa, é isso que eu preciso fazer. E aí eu fui buscar esse apoio profissional para esse momento. E para mim era algo inédito, porque eu nunca imaginei que eu precisaria de um apoio ali de uma pessoa profissional naquela área para que eu conseguisse me resolver, para que eu conseguisse descobrir algumas coisas. Afinal, eu era psicóloga, né? Mas aquela minha amiga que me indicou, essa minha grande amiga, ela também é psicóloga. Então eu falei, acho que tá tudo bem, né? Algo que a gente precisa fazer por nós. E aí foi que eu comecei a olhar para dentro de mim com esse apoio profissional. E aí aconteceu uma grande transformação na minha vida profissional, que era o meu foco naquele momento. Lembrando que o autoconhecimento que eu vou falar aqui hoje, ele serve para a parte profissional, serve para a parte pessoal, tá? No meu caso, quando eu busquei como cliente, vamos dizer assim, eu estava buscando a parte profissional mesmo, que era onde eu estava insatisfeita. Mas você, aqui nessa aula, você vai poder pensar na sua insatisfação, independente de qual seja ela, o autoconhecimento ele vai te dar uma solução, tá bom? E aí comigo foi assim, quando eu comecei a investir no meu autoconhecimento, consegui olhar para dentro de mim. Então, quando eu escolhi minha carreira lá atrás, eu tinha escolhido como? Olhando para fora, olhando para as outras pessoas, o que parecia ser legal. Eu não olhei para mim. E aí nesse momento, quando eu busquei
a minha ajuda, quando eu busquei o autoconhecimento, eu comecei a olhar para dentro de mim. E aí eu identifiquei fatores importantes para mim que não cabiam nos trabalhos que eu tinha, que não fazia sentido na rotina que eu levava, no dia a dia que eu tinha. Então, eu priorizo para minha vida coisas que o trabalho que eu tinha, que era um trabalho formal, um trabalho CLT, para mim não era viável, não ia trazer o que eu estava buscando. Então, não fazia nenhum sentido, sabe? É como se eu falasse assim: olha, eu não gosto de frio de jeito nenhum, e aí eu vou passar férias num país que neva. Não faz sentido, né? Então era assim que eu tentava me encaixar no mundo corporativo. Eu tinha necessidades completamente diferentes do que o mundo corporativo podia me dar. Então isso não ia fechar, não ia dar certo. Eu podia ir para a melhor empresa do mundo que eu, Amanda, não estaria feliz. E eu precisei do autoconhecimento, precisei tomar posse dele para que eu conseguisse de fato ser feliz profissionalmente. E aí, claro que como consequência, todos os meus outros relacionamentos melhoraram. Mas na época eu nem enxergava isso, eu nem via o impacto da insatisfação nos meus outros relacionamentos. Eu pensava que era só profissional, mas todas as minhas relações melhoraram depois disso, tá? E aí, claro que quando eu passei por todo esse processo, aí eu consegui identificar qual tinha sido o método. Então, qual foi o passo a passo que eu fiz para conseguir chegar onde eu tô agora, né? Para eu conseguir entender exatamente quem eu sou, como eu funciono e conseguir tomar todas as minhas decisões. Porque hoje, para mim, ter dúvida é uma coisa muito tranquila. A dúvida ela passa rápido, porque eu tenho autoconhecimento, então rapidamente eu já sei, né, como que eu funciono e já sei qual vai ser o melhor caminho para mim, né? E aí eu tomo aquela decisão e tá tudo bem e eu sigo adiante. Hoje em dia eu não tenho mais medo de tomar decisão. Hoje em dia a insatisfação não faz mais parte da minha rotina. Existem desafios, mas que eu consigo encarar muito bem porque eu já tenho a base muito, muito bem estabelecida, que é a base do autoconhecimento. Então, depois de ter vivenciado tudo isso e como uma profissional de psicologia, eu consegui definir quais são os passos necessários para que uma pessoa consiga adquirir o autoconhecimento. E aí agora a gente vai falar aqui do passo 1, tá? O que é importante logo de cara quando a gente fala em autoconhecimento. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, o que é importante logo de início é você saber identificar o que atrapalha o bom andamento dos seus objetivos. Sabe aquelas metas de final de ano, assim? Geralmente o pessoal faz no final de dezembro, comecinho de janeiro. Então pode ser que você aí fez, fala aí se você fez listinha dos objetivos para 2019. Fala aí, ah, Amanda, eu fiz a listinha. Então, geralmente, quando você faz essa listinha de objetivos para o ano seguinte, ou para aquele ano, se você faz em janeiro, você coloca ali, né, algumas metas que você tem, algumas coisas que você quer resolver, que você quer que caminhe na sua vida, certo? Quando você faz essa lista, quando chega lá no final do ano, então se você fez no ano anterior, quando chegou no final do ano, provavelmente vários itens ficaram ali esquecidos, não foram para frente, não deram certo, alguns deram, outros não, mas via de regra, quem não tem o domínio do autoconhecimento fica com muito mais questões em aberto do que questões resolvidas, tá? Isso acontece muito, eu sei porque eu atendo várias pessoas nessa situação, né? E eu já fui essa pessoa também. Mas quando você consegue identificar, então assim, eu tinha aqui um objetivo e eu não fiz por causa disso. Então, um passo que é bem importante é identificar isso. Por quê, né, que os meus objetivos não estão andando? O que está acontecendo que está me impedindo de caminhar? O que pega aí? Qual que é a questão? Então, quando você faz isso, você entende que você já olha para dentro de você? Você não está mais olhando para fora. Você está olhando para dentro de você. Porque você está buscando, ah, mas por que eu não fiz? O que aconteceu que não deu certo? Então aí já entra autoconhecimento, já é autoconhecimento isso. Só de você olhar para dentro de você e buscar as suas respostas, isso já é autoconhecimento e já é excelente, é um item dentro do primeiro passo, tá? Aí o próximo, que é importante você descobrir
como você vai resolver os seus problemas. Então, uma vez que você identificou o que está te atrapalhando, o que te impede de realizar os seus objetivos, você também consegue entender como que você vai fazer para resolver esses problemas. Você precisa de um método para solucionar problema. Para tudo existe um método, existe uma fórmula que a gente consegue aplicar para facilitar, né? Só que nem sempre as pessoas têm todo esse domínio, conseguem de fato identificar o que exatamente está acontecendo. Então, é importante que você identifique isso. Como que você vai resolver? Quais são as possibilidades diante desse problema que você percebeu que você tem agora, né? O Carlos está falando aqui que é exatamente como ele se sente com relação ao comentário da Ana. A Ana falou que faz biscuit e tem medo de vender e não dar certo. Ana, o medo tem tudo a ver com a falta de autoconhecimento. Quando você não se conhece direitinho, você sente medo mesmo, né? Isso acaba acontecendo. Tô dando uma olhadinha aqui rápida nos comentários. A Carol falou que também, como a Ana, ela quer começar um negócio, mas é muito insegura, tem medo. Exatamente, isso acontece. Fica comigo, porque é pura falta de autoconhecimento, tá? Então, vamos lá. E aí, dentro do passo 1, uma outra etapa aqui é você descobrir como que você vai fazer para parar de se frustrar com comparações. E como eu tô afirmando isso? Porque é natural do ser humano. Eu acho que desde quando a gente nasce, a gente já é comparado. Se você parar para pensar, quando você sabe que um bebê nasceu, uma das primeiras perguntas que a gente faz, vocês vão me falar se eu estiver mentindo, mas eu sei que eu não tô, é qual foi o tamanho e qual o peso do bebê. Automaticamente, geralmente, quando você pega o tamanho e o peso, principalmente as mulheres, né? Eu não sei como que é para os homens isso aí. Mas você já fala assim, mas fulano nasceu com tal peso. Ou se você tem 2 filhos, você já automaticamente pensa, meu outro filho nasceu mais pesado, menos pesado, era maior, era menor. Enfim, a gente já compara, isso é natural, isso a gente faz o tempo todo. Porém, quando a gente pensa na nossa vida privada, nos nossos objetivos, nas nossas metas, é muito, muito, muito importante que você identifique se você está se comparando de forma destrutiva. Quando você se compara com outra pessoa, o que, que você faz? Você pega o melhor da outra pessoa e compara com a sua pior versão. Geralmente é isso que você faz. Isso acaba afetando de forma significativa a autoestima, porque você pega a melhor versão de alguém, compara com a sua pior, você nunca vai ganhar. Você sempre vai se sentir mal. Então precisa também, pensando em autoconhecimento, olha que coisa, né? Grande. Pensando em autoconhecimento, você precisa identificar o que atrapalha o bom andamento dos seus objetivos, descobrir como você vai resolver as suas questões e os seus problemas e como você vai parar de se frustrar com comparações, ou seja, como você vai parar de fazer comparações destrutivas para sua vida, tá? A Kailene falou que tá amando a aula, que bom, fico muito, muito feliz que você esteja gostando. Então, passo número 1 continua, tá? Então, tudo isso que eu tô falando aqui é dentro do passo número 1. Identificar o que atrapalha o andamento dos seus objetivos, como resolver problemas e como parar de se frustrar com comparações. Isso é muito importante. Comparação acaba sendo destrutiva se você usa isso do jeito que eu falei, tá bom? Aí, ainda dentro do passo número 1, é importante você ter objetivos mensuráveis. Que é isso? Geralmente, as pessoas tendem a ser muito vagas na definição de objetivo. Como assim? Eu quero ser mais feliz, eu quero ser mais segura, eu quero ser uma pessoa melhor. Isso tudo é muito vago. O que é ser uma pessoa segura? O que é ser uma pessoa melhor? O que é ser mais feliz? O que é ser mais paciente? A gente não sabe exatamente do que você está falando quando você usa esse tipo de expressão, que é o que as pessoas mais fazem. Pelo menos as que vêm falar comigo. Falam, Amanda, eu quero ser uma pessoa mais segura, eu quero confiar em mim, eu quero aumentar minha autoestima.
O que é aumentar a autoestima? Porque às vezes para mim, Amanda, aumentar a autoestima é uma coisa totalmente diferente do que é para você, né? Às vezes para você é uma coisa, sei lá, A e para mim é X, sabe? Então, objetivos mensuráveis são fundamentais quando a gente pensa em obter resultados através de, como eu venho falando aqui, do autoconhecimento. Como que é isso? O objetivo mensurável, qualquer pessoa que escutar você falando sobre ele vai saber do que você está falando. Qualquer pessoa vai saber sobre o que você está falando, tá? A Ellen falou, eu na vida, deixando solto, né, Ellen? Mas entenda aqui. E aí já vão tomando nota, tá? Das coisas importantes. Tudo que vocês ouvirem aqui que vai fazer diferença para vocês, anotem, porque depois vocês acabam esquecendo e tal. Então, bom, mensurável. Qualquer pessoa consegue saber do que você está falando. Talvez se você explicar para uma criança de 6, 7 anos, ela vai entender exatamente do que você está falando. Então vai ser algo que todo mundo consegue perceber quando você conquistar, quando você realizar, quando você chegar nesse seu objetivo. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de objetivo mensurável: iniciar a faculdade, concluir a minha pós-graduação, trocar de carro, comprar um carro tal, mudar de apartamento, alugar uma casa, entendeu? São objetivos mensuráveis. A gente vai saber exatamente. Não, quando você falar, ó, meu objetivo para o ano que vem é concluir a minha pós-graduação. Ok? Todo mundo sabe o que você está falando. Pode ser que a criança de 6, 7 anos não saiba quando você falar pós-graduação, mas se você falar para ela que você vai terminar a escola, estudar tudo, ela já vai entender. Então, o objetivo está mensurável. Esse é um ponto também extremamente importante. Eu vejo muita gente frustrada que não consegue concluir os objetivos, não consegue a realização, não consegue satisfação, porque tá nesse cenário que eu comentei aqui, de deixar o objetivo vago demais, amplo demais, e aí isso não tem como funcionar, isso não vai dar certo, tá bom? Quem tá comentando aqui pode ficar tranquilo, tranquila, que eu vou depois olhar todos os comentários, tá bom? Mas dando sequência aqui na aula, então ter objetivos mensuráveis, tudo isso dentro do passo 1, tá? Identificar dentro, né, na sua vida, qual é a parte que precisa de mudança com mais urgência. O que é isso? Deixa eu tomar uma aguinha. Bom, a gente tem vários papéis que a gente desempenha na vida, né? Então a gente tem o papel do profissional, a gente tem o papel dentro do pessoal de eu, por exemplo, sou filha, eu sou madrinha, eu sou esposa, sou sobrinha, tenho vários papéis dentro desses. Tenho o papel social, né? Social no sentido da minha vida social. Tenho a parte de hobbies. Enfim, são várias áreas dentro da minha vida. Tem a minha área financeira, tem a área da minha saúde, tem a vida profissional. Todas essas áreas de uma só pessoa, que no caso sou eu, e cada um de vocês também tem todas essas áreas. Quando as pessoas me procuram, também de modo geral, como eu falei, vem com objetivos amplos e também vem com problemas generalizados, que são, na minha visão, quando eu falo de problema generalizado, estou falando assim: ah, tá tudo ruim, nada dá certo, tá tudo uma porcaria, tudo dá errado na minha vida, tudo que eu coloco a mão não funciona, né? Ah, tem uma área ali que tá mais ou menos, o resto tá ruim. Então, as pessoas vêm com problemas generalizados. E aí, quando você está enxergando o problema em absolutamente todas as áreas, qual que pode ser o risco aí? Não estou dizendo que a pessoa está errada, né? Às vezes a pessoa está mesmo, todas as áreas da vida dela tá com algum problema que ela precisa cuidar de todas as áreas. Mas é importante, pensando em resolver os problemas, pensando no autoconhecimento, é importante que você consiga identificar qual é a principal área que precisa melhorar, qual é a principal área que qual é a área que, se você cuidar primeiro, vai te ajudar talvez em várias outras, vai melhorar vários outros aspectos? Ou qual é mais urgente mesmo, que você precisa cuidar com foco agora para o problema não aumentar? Então, isso também é extremamente importante quando a gente fala em autoconhecimento, em satisfação, em tomar decisões certas. Dentro do passo número 1, tem também a definição de
qual o papel aí que você desempenha que vai ser importante você cuidar primeiro. Tá claro? Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? Porque até agora eu tô só no passo 1, tá? A gente ainda tem alguns passos pela frente. Fica comigo que vai valer cada segundo, vocês vão sair dessa aula conseguindo entender muita coisa e caso vocês queiram, vocês conseguem dar, inclusive, o primeiro passo ainda hoje, tá? Então, fica comigo que vai valer a pena. E aí, depois disso, tá? Depois de ter, então, definido a área da sua vida que precisa de mudança, aí sim é a hora de você criar metas consistentes. Então, diferente dos objetivos mensuráveis, o objetivo, ele pode ser algo de mais longo prazo, né? Algo que você às vezes vai construir ainda. Quando a gente fala em metas consistentes, aí a gente está falando de dia a dia, tá? Eu não oriento nenhum dos meus alunos a criar metas que são para daqui muito tempo e nada para agora. Eu sempre oriento os meus alunos a terem mini metas, né? Terem metas diárias, porque com isso você vai conseguindo conquistar algumas coisas diariamente. Quando você olha para o mês, imagina que todos os dias você conseguiu bater uma metinha que você tinha colocado ali, algo que pode ser simples ou pode ser grande, depende da velocidade que você está querendo percorrer. Então imagina isso. E todos os dias alguma meta você vai lá e dá certo, fez, consegui, realizei. No final de um mês, pensando em 30 dias, olha o tanto de coisa legal que aconteceu com a sua vida, né? Com uma atitude simples, mas que eu sempre aconselho a fazer. Então, metas consistentes. O que é isso? Meta que você vai conseguir cumprir, né? Ah, eu quero estudar inglês. Muita gente quer estudar inglês. Aí eu pergunto, quantas vezes você estuda inglês por semana? A pessoa fala, ah, Amanda, estudo nada. No momento eu não estou estudando nada. Tá bom, e que meta que você quer colocar? Ah, eu quero estudar 2 horas por dia, todos os dias. Às vezes a pessoa vai querendo dar um passo muito grande, porque ela tá no zero. E ela vai 2 horas por dia, todos os dias, às vezes é um passo muito grande, que ela não vai conseguir dar esse passo tão grandão, e ela vai o quê? Se frustrar, desanimar, ficar triste, chateada. E não é a ideia, né? A ideia é que seja meta consistente, que você vai conseguir colocar em prática, que você vai sentir que você venceu naquele dia, e aí você vai pro dia seguinte com mais feliz, realizada, satisfeita. Então, é um detalhe que também parece bastante simples, mas que faz muita diferença quando a gente pensa no longo prazo, tá bom? Em algo maior, em coisas mais consistentes, como eu falei. Então, pensando no passo 1, que eu já falei aqui, todos os itens do passo 1, quando você conclui, você está com tudo isso bem estabelecido, o que que acontece? Você sai de um cenário de dúvida, medo, incerteza e passa para um cenário de clareza, né? Então você passa a ser aquela pessoa que já sabe o que quer. Sabe quando você conversa com algumas pessoas decididas assim? Você fala: "Nossa senhora, essa pessoa sabe o que ela quer, ela sabe o que é importante para a vida dela, ela é determinada". E aí, num geral, o que que você faz? Você coloca essa pessoa como se fosse algo inatingível. Ah, não, mas fulana é determinada, fulana sabe o que quer, fulana não tem medo de nada, como se aquilo fosse impossível para você. E não, na verdade, fulana só domina o autoconhecimento dela e aí ela coloca isso para rodar na vida dela e ela tem todos esses resultados. Só que você só vê o lado bom dela, né? O lado que ela mostra ali também, que aí entra na parte da comparação, que foi o que eu falei, né? Peraí, a Amanda tá arrebentando essa aula o máximo. Ai, obrigada! Bom, então, o que, que essa pessoa faz? Ela mostrou ali também o lado bom dela. Então, cuidado com a comparação, mas quando você admira pessoas, e você admira o sucesso das pessoas, as características positivas dela, tá tudo bem, né? Você pode admirar. Mas para de achar que aquilo é inatingível, que aquilo não é para você, porque é. Só que precisa, como eu falei, desse método direitinho, desse passo a passo para você conseguir chegar lá, né? Que é o que a gente está conversando aqui. Então, esse foi o passo 1. Dentro do passo 1, todos esses itens que você precisa colocar para rodar
para começar a colocar o autoconhecimento para jogar junto com você, sabe? Como se o autoconhecimento estivesse entrando para o seu time, se ele ainda não está, né? E como eu disse para vocês quando eu contei ali a minha história, o autoconhecimento era nulo, eu não tinha nenhum, por isso que eu ficava insistindo em caber aonde nem era lugar para mim, tá bom? Então, seguindo para o passo 2, que eu chamo de fase intermediária aqui, é a autossabotagem. Bom, autossabotagem é um tema extenso, é um tema que ele dá pano para manga, mas ele é, apesar de ser extenso e ser um tema denso, ele é simples de ser resolvido quando você tem autoconhecimento, ou seja, quando você sabe o que está acontecendo com você. Deixa eu tomar uma aguinha. Bom, então, autossabotagem. Como lidar com isso? Basicamente, os sabotadores, eles aparecem pra gente como pensamentos, né? Então, sabe quando você acha que a opinião é sua, mas é aquela conversinha interna que você tem com você mesma. Então, isso não vai dar certo, isso não é pra mim. Nem adianta. Nem vou começar porque eu não vou terminar. Não tenho capacidade para isso, não. Essa vaga, não vou assumir essa vaga porque não vou nem participar desse processo seletivo porque eu sei que não vai dar certo para mim. Não posso me relacionar com tal pessoa porque eu não tenho condições de me relacionar com aquela pessoa, não sou boa o suficiente, né? Então, tudo isso são basicamente o quê? Pensamentos, é essa conversa interna que você tem com você, que você pensa simplesmente que é você falando, mas na verdade, quando o cenário é destrutivo, quando vem para o negativo, quando te deixa mal, triste, chateada, isso significa que é sabotador, tá bom? Mas ninguém faz isso porque quer, né? Eu até coloquei aqui, você não sabota porque quer, ou seja, você não, deixa eu colocar, se sabota, vai ficar mais bonitinho. Você não se sabota porque você quer. Isso acontece por motivos, tá? Toda sabotagem, ela tem alguma raiz, que pode ser vivências que você teve anteriores que fizeram com que você pensasse desse jeito, então coisas reais que aconteceram que fazem com que você pense desse jeito, até porque existe um histórico ali, então você pensa isso porque tem um motivo. Pode ser que algo aconteceu também com alguém que você admira muito, então você viu alguém que você admira muito se dar mal em alguma situação, e aí você pensa assim, poxa, se para aquela pessoa não deu certo, imagina comigo. E aí pode entrar também nesse cenário de autossabotagem. Mas o fato é que você não faz isso por hobby, né? Vou me autossabotar aqui um pouquinho, porque tá tudo muito bom, então eu vou estragar. Não. Isso não acontece. Isso acontece porque você realmente acredita naquilo que você está pensando. E aí, você precisa identificar, então, quais são esses pensamentos que vão para o negativo, que te deixam mal, né? Basicamente, grosso modo aqui falando da autossabotagem, você identifica isso. E a hora que você identifica esses sabotadores, aqui que foi um outro passo, então, autossabotagem, como lidar, que é o que eu tô falando agora. Expliquei já que você não se sabota porque você quer, porque isso não acontece, mas é importante você identificar esses pensamentos que são sabotadores, tá? Porque claro que tem os pensamentos que são, a gente chama de sábio, né? Os pensamentos sábios que são, não, vamos lá, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou fazer, dessa vez vai dar certo, né? Não vou deixar pra lá, eu vou resolver esse problema. Eu vou assumir isso aqui porque isso aqui era meu. Então, esses são os sábios, né? Mas aqui eu tô falando dos sabotadores porque a gente tá falando de autoconhecimento, de pessoas que ainda não se conhecem, que não dominam nada disso. E aí, quando você não se conhece, quando você não domina nada disso, você vive uma vida de insegurança, de incerteza, de dúvidas, de ter feito escolhas erradas que te deixaram mal. Então, quando você tá com toda essa bagagem, como se tivesse uma mochila muito pesada ali, não tem como você ignorar toda essa bagagem que você está carregando. Então aí você está num cenário mesmo sabotador, né? Você não está feliz, você não está bem com os resultados que você vem conquistando no decorrer do tempo. Então, identificar os sabotadores que eu coloquei aqui é basicamente identificar esses pensamentos que te atrapalham ao invés de te ajudar, ao invés de elevar tudo isso, tá bom?
E aí, continuando aqui no passo 2, você vai identificar então como eles atuam em você. Então, esses pensamentos que eu falei, que são sabotadores, que te atrapalham, né? Como que eles te atrapalham? Como eles aparecem? Em que momento que eles aparecem no seu dia a dia, né? Com que frequência vem? É alguém que de repente desperta isso em você de forma mais consistente ou não? É uma questão simplesmente sua. Tudo isso é importante identificar nessa fase 2 que eu tô falando, que é a fase intermediária. Então, você já tem o básico ali do autoconhecimento, você entra para essa fase intermediária, que é da autossabotagem, que ela já é mais densa, né? E aí você vai criar um plano de ação para minimizar cada um desses sabotadores, né? Então, esse plano de ação vai depender da sua realidade, do que você consegue fazer, da forma com que você consegue lidar com aquela questão. Então, o que eu trabalho com relação a autoconhecimento com os alunos que eu tenho é na individualidade. Não adianta eu pegar e falar, não, olha, para isso você tem que fazer isso, porque não é tudo que funciona para todo mundo. Tem coisas que funcionam para mim que funcionam diferente para você. Se eu criasse essa regra, né, de o plano de ação para minimizar os sabotadores tem que ser esse, eu não ia respeitar o seu autoconhecimento. Porque quando você investe no seu autoconhecimento, você sabe quem é você sabe o que funciona e o que não funciona para você, o que vai dar certo e o que não vai dar certo para você. Então vai ter coisas que você vai olhar as pessoas fazendo e você vai falar: não, eu sei que isso para mim não é legal, pode ser legal para você. Tudo bem? Para mim não é. Né, que foi o que aconteceu comigo lá atrás, quando eu investi no autoconhecimento, que eu falei, não, o mundo corporativo não é para mim, é para várias pessoas estão felizes lá, eu não estaria, e tá tudo bem assim. Então, você vai pensando na autossabotagem, o que você identifica que é autossabotagem, os pensamentos sabotadores, e aí qual vai ser, então, o seu plano de ação para minimizar esses pensamentos que estão te sabotando? Quais são eles? O que você pode fazer para minimizar a autossabotagem, tá bom? Então, extremamente importante. E aí você precisa persistir, tá? Não é fácil o trabalho de todos os dias você dá uma brigadinha com os pensamentos sabotadores. Como assim? Você vem pensando, você vem numa sequência de pensamentos sabotadores, tá? Pá, 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 todos os dias, todos os dias, todos os dias. De repente você falou, opa, não quero mais. E aí não é do dia pra noite que você arranca o negócio, eu acho até engraçado quando falam, vamos exterminar os pensamentos. Porque não tem como exterminar, né? Na minha visão, tem como neutralizar, ir neutralizando e minimizando todos os dias com consistência. Então vai ter dia que os sabotadores, eles vão ganhar naquela batalhazinha diária, porque você não tá legal, porque às vezes já aconteceu uma coisa, logo no começo do dia aconteceu uma coisa que você não gostou, e aí nesse dia você não, de repente não vai conseguir ganhar a batalha. Mas no dia seguinte você começa de novo e de novo, porque aí o nosso cérebro vai entender também que você não faz mais parte daquele time, você faz parte de outro. E aí automaticamente ele já vai trazer para você o pensamento novo. Ele não vai ficar naquele pensamento antigo. Então isso é muito legal. Teve até uma situação recente comigo, eu sou uma pessoa que hoje eu tomo café sem adoçar o café, coisa que para mim há, sei lá, uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu achava muito bizarro, assim, não conseguiria jamais. E hoje eu não consigo de jeito nenhum tomar o café com açúcar. E aí, isso foi algo que mudou comigo, mas não foi do dia para a noite. Foi gradativo, né? Eu não adoçava com açúcar, na verdade, eu adoçava com adoçante. E aí eu tomava, vamos supor, eram, sei lá, 5 gotinhas. Aí eu diminuí, comecei a colocar 4, comecei a colocar 3. Teve uma época que eu tava tomando com 2, de repente eu consegui tirar. O que eu fiz? Eu fui aos pouquinhos. Por isso que eu disse que eu não acho que é legal a gente falar em exterminar. Mas, como eu falei, é da individualidade de cada um. Então, eu sempre deixo essa liberdade para que os alunos consigam testar isso, né? O que eu faço? Como que eu faço? Vai testando.
né? Não é algo escrito ali numa pedra que nunca mais vai sair e tal. Não, você vai testar qual que é a forma que funciona para você. E aí, quando você começa a colocar em prática essa mudança de pensamento, aí você já começa a tomar posse do seu autoconhecimento, porque você está colocando a sua melhor versão para rodar. Você identificou quais os pensamentos que vão te ajudar. E aí isso veio de dentro de você. Tudo isso que eu tô falando aqui é de dentro para fora. Não é nada que você vai pegar lá com alguém, algum amigo, uma receita, tava no livro. Não. É seu, tá? Como você funciona. Isso é autoconhecimento. Qualquer coisa diferente disso, para mim, já não é autoconhecimento, tá? Então, aí na fase intermediária, né? Eu já falei da fase básica, agora a gente está na intermediária. Com isso, você deixa de ser uma pessoa que sente medo, que não confia em você, que desconfia das situações e das pessoas, e você passa a ser uma pessoa determinada, comprometida, focada com seus objetivos pessoais e profissionais, tá? Porque por mais que às vezes seu foco seja profissional, vai ter impacto positivo na sua vida pessoal. Se você fala, não, o meu objetivo é total vida pessoal, preciso resolver isso de uma vez por todas, você ainda vai ter de bônus os benefícios na sua vida profissional ou nos outros papéis que você desempenha, tá bom? Então, é extremamente importante que você entenda que a individualidade aqui é fundamental para o bom andamento desse processo que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, esse foi o passo 2. A gente segue agora para o terceiro passo, tá bom? A fase 3 já é uma fase mais avançada, tá? Entendendo que você já passou pela primeira fase, já passou pela segunda, você está na fase avançada agora. Você já conhece muita coisa sobre você. Com todos esses passos que eu fui falando, né? O passo 1 tem vários subpassos, o 2 também tem vários. Você já tem muito conteúdo sobre você. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bom, e aí agora, nessa fase avançada, então, você já vai conhecer todos os seus valores. É importante que você invista nisso. A gente ouve muito falar sobre valores, né? Ah, os valores são importantes. Os valores, tá bom. Mas quais são os seus? Exatamente, quais são os seus valores? Um por um, quais são todos os valores importantes para você? Como que eles funcionam no seu dia a dia? Como que eles aparecem no seu dia a dia? Esses valores. Isso é extremamente importante porque quando você entende sobre os seus valores profissionais e pessoais, né, os seus valores como indivíduo, você já sabe por que muita coisa não deu certo na sua vida, por que você se frustrou, por que pessoas foram embora, por que pessoas vieram, por que algumas coisas deram certo. Você vai conseguir identificar exatamente isso quando você descobre quais são os seus valores pessoais. Foi dentro dos valores pessoais que eu entendi com muita clareza por que o mundo corporativo não fazia sentido para mim, para o meu estilo de vida, para o que eu priorizava, entende? Com relação aos valores. Então, na fase avançada, você já consegue identificar quais são os seus valores pessoais, profissionais e como eles vão te ajudar na conquista dos seus objetivos e na sua satisfação. Porque quando você respeita os seus valores, você consegue ser uma pessoa mais satisfeita. Agora, se você não respeita os seus valores, você vive num cenário de frustração, porque você não está se respeitando, né? Respeitar valores é se respeitar. Quando você não faz isso, você se frustra grandemente, tá? Então, eu já tive, por exemplo, dentro do mundo corporativo, que tomar atitudes, né, fazer coisas que eu não concordava, que eu não achava justo, que eu não queria, que eu não faria aquilo de jeito nenhum. E eu tinha que fazer. Então isso mexia muito comigo, isso fazia com que eu me sentisse mal, né? Então eu estava saindo da minha casa, eu estava indo para um lugar para fazer coisas que eu não concordava, que eu não admirava. Por quê? Sabe? Então isso era muito meu, eram meus valores. Tinham outras pessoas ali que não estavam incomodadas com aquilo, que estavam bem. Por quê? Porque tem outros valores e não tem certo ou errado. Por isso que eu bato tanto na tecla da individualidade. Não tem certo e errado, mas sim o que funciona para você, o que é importante para você, tá bom? Então, um outro ponto que na fase avançada você já consegue é descobrir qual é a sua missão,
né? Para você ter satisfação, além dos seus valores, você tem que entender o que que te faz feliz, o que move você, o que faz com que você acorde feliz todos os dias, né? Eu não tinha nada disso quando eu comentei já hoje sobre a minha história, né? Como que eu conheci o autoconhecimento, como que eu tive contato com ele, e foi através dessa insatisfação. Por quê? Porque eu não sabia qual que era a minha. Eu achava que era aquela e não era mais, e aí, né? Já, eu achava que era aquilo. Eu já estava insatisfeita, não é aquilo, mas o que que é, né? Então, nessa fase, você já consegue identificar qual que é a sua missão, o que vai te fazer feliz, o que vai te mover de verdade para o que você quer, né? Então, isso é extremamente importante. Eu brinco que não tem preço, assim, a hora que você chega na sua resposta, você fala, uau, tipo, que bom que isso é para mim e tal. E que tá dando certo e é o que eu quero fazer. Então, nessa fase, isso acontece. Gente, só um aviso aqui rapidinho: quem tá no Instagram, eles vão derrubar a minha live. Eu vou entrar daqui a pouquinho de novo, então, mas vai cair agora. E aí eu volto, então voltem aqui também. Bom, então vamos lá. A missão de vida é extremamente importante. Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu ver se eu consigo entrar em outra live. Aí, acho que eu vou conseguir. Aí, vou entrar de novo aqui no Instagram. Bom, e aí, por fim, na fase avançada, nós temos um alinhamento que precisa ser feito. Então, vamos lá, ó. Fase básica, você já passou por ela, você já entendeu muita coisa. Você foi para a fase intermediária, você também entendeu muita coisa, básica, intermediária. Aí você já está na fase avançada. Na fase avançada, você já sei quais são os meus valores pessoais, eu entendi qual é a minha missão, eu já sei o que eu tenho que fazer para eu ser feliz na minha vida, de modo geral, tá? E aí, isso está alinhado com a minha realidade de hoje? Né? Então, a minha vida pessoal, a minha vida profissional estão alinhadas de um jeito que eu consiga chegar nos meus objetivos? Ou não? Putz, não. O estilo de vida que eu levo hoje não dá para eu ser satisfeita, não tem como. E aí, como alinhar isso? Definindo quais serão as mudanças necessárias. Ah, então eu preciso mudar de emprego, eu preciso mudar de área dentro da minha empresa, eu preciso sair da casa dos meus pais, eu preciso terminar meu relacionamento, que é um relacionamento que não tá dando certo para ninguém. O que eu preciso fazer? A hora que você identifica isso, você sabe exatamente o que você precisa fazer para as coisas funcionarem, para as coisas darem certo para você, entendendo que você já tomou posse do seu autoconhecimento, aí você vai conseguir traçar esse plano de ação detalhado com tudo que você precisa colocar em prática para chegar na sua satisfação. Ou seja, você já adquiriu o autoconhecimento, só que você precisa colocar ele em prática, né? Você precisa colocar ele para rodar. Alguns pontos você já consegue colocar de cara, respeitar de cara. Quando você sabe que tem, por exemplo, tá? Falando de valores. Ah, eu tenho um valor. Eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo, que é uma situação pode parecer boba para muita gente, mas para mim aquilo era extremamente importante e tem a ver com valores, tá? É algo que aconteceu pessoal, mas que vocês vão entender como saber nossos valores pessoais são importantes. Eu fazia as minhas unhas com uma mocinha que eu ia na casa dela para ela fazer as minhas unhas. E aí, quando eu ia lá, ela trabalhava na casa dela, ou seja, e ela era solteira, ela morava com os pais, então a mãe dela sempre estava por ali, o pai dela às vezes estava, e ela tratava a mãe dela muito mal. Ela tratava a mãe dela de um jeito que aquilo me incomodava, sabe? Só que eu eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, por que que eu ficava tão incomodada, por que que aquilo mexia tanto comigo, até que nesse meio tempo, enquanto eu estava ainda fazendo unha com ela, eu comecei o meu processo de autoconhecimento. E eu identifiquei que aquela atitude dela mexia com um dos valores que eu tenho que são importantes para mim. Então, mesmo não era comigo, ela não fazia nada comigo. Era uma relação dela com a mãe dela, mas aquilo mexia comigo. Aquilo me incomodava. E o que que eu podia fazer
diante daquela situação. Eu precisava fazer alguma coisa por mim, porque eu tava ficando mal de ir lá. Dava o dia de eu ir lá, eu já ficava, ai, putz, eu vou lá, se a mãe dela estiver lá, vai ficar aquele clima e tal. E aí aquilo começou a me fazer mal. Naquele momento, eu parei de ir pra lá. Parei de fazer com ela, fui procurar outro lugar, porque aquilo estava pesado para mim. Então, algumas coisas no seu processo de autoconhecimento, você já consegue colocar em prática, você já consegue resolver. Outras coisas você vai precisar chegar na fase avançada, entender tudo que vai precisar mudar, se precisar, né? Tudo que vai precisar mudar, e como você vai fazer a mudança gradativa de um jeito que vai funcionar, sem desespero, sem peguei minhas coisas e fui embora, sabe? Tudo com muita estratégia. E aí você vai colocar isso em prática para chegar no seu objetivo, chegar na vida que você quer, né? E também você vai conseguir, mesmo que você não tenha nada para resolver de coisas da sua vida que já estão rodando, mas aí as decisões que você precisa tomar e as respostas que você está buscando, tudo isso você vai conseguir investindo nesses 3 passos que eu falei aqui: passo 1, passo 2 e passo 3, tá bom? A Erika tá falando que precisa se reconhecer. Exatamente. Se conhecer, né? Precisa se conhecer, exatamente. Se conhecer é fundamental, né? Como que você vai se relacionar bem com uma pessoa que você não conhece, né? Parece meio doido, né? Não tenho como me relacionar bem com alguém que eu nem conheço. E aí a gente se relaciona com a gente todo dia, o dia inteiro, sem se conhecer tão bem, né? E eu falo também porque eu passei por esse processo. Então eu também passei anos da minha vida dando murro em ponta de faca, porque eu não me conhecia, porque eu não tinha domínio desses 3 passos que eu falei aqui para vocês, que hoje eles gritam para mim, assim, eu entendo o que é, o que não é autoconhecimento de longe, mas antes não era assim, isso não veio comigo de fábrica, né? Então, quando a gente chega no final da fase avançada, você já deu um giro completo, você já fez uma análise profunda sobre quem é você de fato, como você funciona, o que é importante para você, o que pode ser deixado de lado, né? O que deve ser deixado de lado. E se você tinha dúvidas sobre, por exemplo, qual curso fazer, como que eu vou, qual que vai ser o meu plano para eu me recolocar profissionalmente? Como que eu vou fazer para iniciar o meu negócio? Tudo isso você consegue com o autoconhecimento. Então, você vai saber como melhorar suas relações, ou qualquer tipo de dúvida que você tenha, seguindo todos os passos, você consegue resolver. Porque seguindo todos esses passos, o que você fez? Você investiu no seu autoconhecimento. Você investiu em você. E aí você investe isso uma única vez e você tem resultados o resto da sua vida. Como eu sei? Porque eu fiz isso, né? Eu investi no meu autoconhecimento uma única vez e todos os dias eu faço escolhas que dão certo para mim, porque eu consulto primeiro o meu autoconhecimento para depois tomar uma determinada atitude ou não tomar uma determinada atitude, tá bom? E aí pode ser que vocês estejam aí se perguntando agora, tá bom, né? Mas como que eu faço para conquistar tudo isso? Bom, você pode estar com essa pergunta aí na sua mente e aí eu vou trazer essa solução. Então, como que você faz para colocar tudo isso em prática de uma forma organizada para realmente ter os benefícios, né? Porque tem algumas formas de você colocar algumas coisas que eu falei aqui em prática. Mas eu vou falar aqui do que eu mais recomendo. Por quê? Porque é uma coisa organizada, é um método. Então eu tenho um curso que ele se chama Autoconhecimento na Prática e ele vai te ajudar exatamente com tudo isso que eu acabei de falar agora, né? Então eu vou te falar todos os detalhes do curso, mas ele te ensina todo esse passo a passo. Então é como se eu estivesse com você, né, de mãos dadas ali, durante todo esse processo, te ajudando a chegar em cada uma dessas respostas para que você domine de fato o autoconhecimento e você elimine todas essas dúvidas, incertezas, frustrações, insegurança. A insegurança, ela é fruto da falta de autoconhecimento com toda certeza absoluta, tá? Então, eu tenho esse método através de um curso que te dá todas essas respostas, tá? Então, é um passo a passo para você sair do
zero total sobre autoconhecimento e passar a dominar o autoconhecimento, o curso oferece. Você vai identificar o que faz com que você procrastine, com que você não tenha foco, com que você adie os seus sonhos, você vai identificar isso. Você vai descobrir o porquê que mesmo sabendo o que você deveria fazer, você não consegue agir, né? Então, dentro do curso você consegue identificar isso também, tá? E aí eu vou te ensinar a estabelecer, blindar a sua autoestima, tá bom? Porque às vezes você fica, né? Ai meu Deus, eu não tenho autoestima, achando que é uma coisa efetiva sua. E na verdade não. Tem uma série de fatores que impactam na autoestima, assim como tem uma série de fatores que impactam na insegurança. Então, tudo isso a gente consegue resolver com o autoconhecimento, tá? E tem todo esse passo a passo lá bonitinho dentro do curso O Autoconhecimento na Prática, tá bom? Lá dentro também te ensino como você vai definir as metas que são impossíveis de serem abandonadas. Então, metas que você vai realmente colocar em prática com começo, meio e fim, né? E não só começo e já larguei, ou começo, meio e larguei. Eu vou te mostrar como dar o foco no que é mais importante primeiro, né? Aquela parte de todas as áreas da minha vida estão ruins, ok. E aí eu vou te ensinar como você vai identificar o que você precisa focar primeiro para cuidar daquilo, para depois ir para o próximo passo e assim por diante, tá? Dentro do curso também tem um teste completo sobre os sabotadores. Então, sabe os sabotadores que eu falei aqui? Dentro do curso tem um teste mesmo, que você vai lá, clica no link, faz o teste, responde lá todas as perguntas, são 2 testes na verdade, e você vai ter o seu gráfico, né? E aí você vai ver o seu resultado e vai entender todos os sabotadores que estão mais presentes em você, como que eles vêm através dos pensamentos, quais são os pensamentos de cada um desses sabotadores, quais deles que mais te atrapalham. Então, tudo isso você vai conseguir ter acesso também lá dentro do curso, tá? Então, mesmo que você tá no zero de autoconhecimento, você vai conseguir sair do zero para o domínio dentro desse passo a passo do método completo do autoconhecimento na prática, que é o curso, tá bom? E aí, lá dentro também eu vou te ensinar a descobrir quais são os seus principais valores, como lidar com os seus valores, né? Como respeitar todos esses valores que você tem. Então, tudo isso também tá lá dentro. E aí, no curso, eu ensino também um método para você identificar a sua missão de vida. Então, muita gente fala isso para mim: ah, Amanda, não sei nem por onde começar, eu não sei o que fazer. Eu não sei qual é a minha missão, né? E vive com esse pesadelo de não ter essas respostas. E aí isso vai simplesmente acabar, porque você vai ter essa resposta, você vai ter a sua missão escritinha, bonitinho lá para você, né? Sabotador, tem uma pergunta aqui, tá? Sabotador é a crença limitante? Basicamente é, porque o sabotador, ele é um pensamento e a crença também. A crença nada mais é do que algo que você acredita que vem em formato de pensamento. Ah, eu acredito que nada dá certo para mim. Então eu tenho essa crença de que nada dá certo para mim. Então, basicamente, estão ali no mesmo pacotinho, tá bom? Foi Lima Andréa que perguntou. Então, tudo isso está incluso no curso, tá? Então, pensando lá no passo a passo que eu acabei de explicar, que são os passos importantes e fundamentais para obter autoconhecimento, né, de uma vez por todas, e aí parar de tomar decisão errada ou de estagnar porque não consegue tomar decisão, todo esse passo a passo bonitinho está dentro do curso, tá? O curso ele é 100% online, você vai conseguir assistir todas as aulas no seu melhor dia, no seu melhor horário, enfim, e vai conseguir realmente resolver todas essas questões. E aí, agora, ok, domino o autoconhecimento e vou conseguir colocar em prática tudo isso que a Amanda tanto falou e que eu tanto quero resolver, né? Porque eu tenho certeza que ninguém tá aqui à toa. Bom, e aí você deve estar se perguntando aí, mas e aí quanto custa, né? Eu já até vi essa pergunta por aqui, quanto custa?
Mas antes eu quero falar um pouquinho mais sobre o meu relato, é rapidinho, mas eu quero dar o meu relato sincero aqui. E como eu já falei um pouquinho de quando eu descobri o autoconhecimento, a minha vida melhorou em todos os aspectos. Já dei um spoiler sobre isso, né? Tanto pessoal e tanto profissional. Então, eu tive tantas conquistas depois do autoconhecimento que eu não tenho como descrever ele em preços, assim, sabe? De tão bom que foi todo esse processo de autoconhecimento para mim, né? Eu acho que vocês podem acreditar no que eu tô falando porque eu desenvolvi um curso em cima disso, assim, de tão importante que o autoconhecimento foi para minha vida. E assim, hoje eu não consigo entender o porquê que não ensinam isso pra gente desde a escola, desde sempre, né? Por que os nossos pais não ensinam isso pra gente? Mas claro, né? Eles nunca aprenderam. Então, se a gente pensa nas pessoas que são mais velhas que a gente, talvez elas nem tivessem acesso a nenhuma dessas informações que você tem acesso agora, nesse momento, que eu tive acesso algum tempo atrás. Então, eu digo que o autoconhecimento, ele realmente não tem preço, tá bom? E aí, antes de falar efetivamente sobre o curso, o preço do curso, né, eu quero falar sobre o preço que você paga por não ter o autoconhecimento na sua vida, tá? Imagina que você fez uma faculdade e quando você terminou o curso, você descobriu que não era aquilo que você queria, né? Se isso não aconteceu com você, eu tenho certeza que você conhece alguém que fez um curso superior, concluiu, mas não colocou em prática. Só aí a gente pode falar entre 30 e 60 mil reais que a pessoa gastou nesse movimento de fazer um curso, concluir e não atuar na área, tá? Tenho certeza que você conhece alguém, eu conheço algumas pessoas que fizeram e nunca atuaram na área, e não só porque não conseguiram atuar na área, mas sim porque não gostavam do curso, não gostaram, não era aquilo que queria fazer. E aí fez esse investimento. Isso sem contar quando as pessoas trancam o curso, que é também, eu acho que é mais comum ainda. Não sei, não tenho esse dado estatístico aqui, mas posso dizer que conheço também muitas pessoas, mais do que as que concluíram, foram as que trancaram. Então, imagina, se você cursa um aninho, pagando R$ 1.000 por mês, são 12 mil naquele ano e aí você trancou a faculdade. Quanto isso custa? Pelo menos aí esses 12, né? Quanto custa você fazer uma pós ou um MBA sem ter certeza se era aquela? Lembra que eu falei no começo, quando eu contei a minha história? Eu falei que eu queria terminar a faculdade e já emendar uma pós. Ainda bem que eu não fiz isso. Eu ia escolher tudo errado. Porque a pós que eu queria fazer naquela época, hoje eu não faria nem que ela fosse R$ 0. Mas eu queria fazer. E aí eu ia gastar uma grana danada ali, de besteira. Hoje eu não ia usar, tá? Então a gente pode falar aí MBA, pós, entre 20 e 50 mil reais, que você coloca ali, às vezes, na esperança de que aquilo melhore o seu currículo, sendo que, na verdade, mesmo quando a gente pensa em recolocação, a gente fala sim de autoconhecimento. Então, se você tá nesse cenário aí de querer buscar recolocação e não tá conseguindo, invista primeiro no autoconhecimento, você vai descobrir um montão de coisas que vão te ajudar, inclusive na sua recolocação profissional, tá? Quanto custa se relacionar com pessoas que não fazem bem para você e que você não sabe como resolver isso? Gente, isso custa sanidade mental. Imagina que eu continuasse lá com aquela manicure, que é um caso bobinho que eu contei, mas que me fazia mal. Imagina se eu continuasse ali. O preço que eu ia pagar por estar fazendo algo que mexe com a minha sanidade mental. Isso nem tem preço, né? Quanto custa estagnar na sua vida pessoal ou na sua vida profissional porque você não sabe o que você quer fazer? Porque na dúvida muita gente paralisa, né? Imagina que você tá, né, dirigindo ali, está na estrada, tem uma bifurcação e você não sabe para onde você vai. Se tem a possibilidade, o que você faz? Você para. Fala, meu Deus, não sei, vou parar aqui. Agora, se você fica parado 1, 2, 10 anos, pensa como isso impacta na vida, né? Eu conheço muitas pessoas que falam para mim, Amanda, tô travada aqui, ó, há muitos anos, não sei nem por onde começar, não sei o que fazer. Então, esse ponto também é extremamente importante a gente cuidar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom, então, quanto custa não ter autoconhecimento? Conseguem entender tudo isso que eu falei aqui?
faculdade se você concluiu e não usou, ou seja, escolhi o curso errado, de 30 a 60 mil, um MBA pós de 20 a 50 mil fácil, fora todas as outras coisas que você acaba fazendo na sua vida por não ter domínio do autoconhecimento, tá bom? Então, extremamente importante entender tudo isso. E aí, quanto custa, né? Então, para toda essa transformação que eu falei aqui, para você iniciar o curso do autoconhecimento na prática, para você dar esse passo na sua vida, eu posso dizer que esse curso está muito barato. Não tem outra expressão para eu falar sobre ele. É realmente muito barato. Para você cuidar disso, nesse momento você vai pagar R$ 48,42 em 12 vezes. R$ 48,42 em 12 vezes, mas fica aqui comigo até o final, porque tem muito mais coisas aí, tá bom? Não é tudo isso que eu falei apenas, mas muitas outras coisas que eu incluí para quem está aqui comigo, para quem está nessa aula e para quem ficar até o final. Então, para investir no seu autoconhecimento neste momento, você vai fazer um investimento de menos de R$ 2 por dia. Ou seja, você vai investir, para ser mais exata, R$ 1,61, tá? Por dia. Então, se você simplesmente deixar de comprar aquele docinho depois do almoço, sabe? Você já vai ter como pagar o valor mensal ali do curso, tá? E esse valor, ele pode ser feito, como eu falei, então, em 12 vezes. E, claro, quem fizer o pagamento via boleto, né, tem um valorzinho de desconto ali, tem um desconto para você fazer o pagamento em boleto, pagamento à vista, tá bom? Mas, basicamente, então, para você investir no seu autoconhecimento, resolver todas essas questões de uma vez por todas, você vai investir menos de R$ 2 por dia. É a história de deixar de comprar um docinho depois do almoço, porque, para ser exata, R$ 1,61 por dia. Isso é muito barato, tá bom? Não tem como expressar aqui de outra forma, tá? Muito barato. E tem alguns bônus que eu preparei para quem quiser assistir, para quem quiser fazer parte aqui do curso do autoconhecimento, tá bom? A Ellen falou, Amanda, aqui no Mato Grosso esse valor é muito pouco. Pois é, vamos lá. Então, o que a gente tem de bônus ainda para quem optar por iniciar o curso neste momento, tá? As 10 primeiras pessoas, e isso é muito importante, gente, por favor, as 10 primeiras pessoas que clicarem no link, que comprarem o curso, vão ter uma consultoria individual online comigo, tá? Lembrando que o curso ele é todo online, através de videoaulas, então você vai ter o seu login, a sua senha, você vai assistir quando você quiser, no seu melhor horário e quantas vezes você quiser. Porque algo que eu penso hoje é que eu tive algumas aulas, por exemplo, no curso da Faculdade de Psicologia, que hoje eu gostaria de rever, sabe? Falando, nossa, eu queria assistir de novo aquela aula. E não tem, né? Não tem como. Foi lá, no passado, quando eu fiz a faculdade. E vocês vão ter essa possibilidade, né? Porque, putz, fiquei com uma dúvida aqui. Não sei o que a Amanda falou mesmo. Login, senha, pá, consegue assistir a aula, tá? Mas, pensando no bônus, as 10 primeiras pessoas que comprarem vão ganhar a consultoria individual online comigo, tá bom? A Ellen falou que é tudo caro no Mato Grosso. Sério? Não sabia disso. Bom, as aulas também entra aqui como bônus, tá? As aulas inéditas que são disponíveis semanalmente na área de membros. Então, você tem acesso ao seu curso, certo? Você tem lá seu login e sua senha, tem todas as aulas lá disponíveis. Perfeito. Aí, toda semana eu faço aulas aqui no Instagram e aqui no Facebook, certo? Só que as aulas ficam disponíveis por alguns dias e aí eu tiro do ar. Quem é meu aluno tem acesso a todas essas aulas lá dentro da área de membros. Então, se você entrar no curso agora, por exemplo, login e senha, você fez a sua inscrição, você já vai receber login e senha. Entrou no curso, você já vai conseguir assistir todas as 6 aulas que já estão disponíveis lá, que foram acontecendo todas as semanas até hoje, tá? Então, isso fica disponível lá semanalmente dentro do curso, tá bom? Você também vai ter contato comigo através do WhatsApp para todo o suporte necessário com as aulas. Então, Amanda, posso te mandar um áudio que eu tô com dúvida sobre a aula tal?
Pode. Você vai me contar, ou me mandar um áudio, ou escrever ali o que está acontecendo, e aí eu mesma, tá? Vou te responder e vou dar todo o suporte com o curso. Não entendi a aula, tô com dúvida, travei aqui. Amanda, o que eu faço? Amanda, me fizeram tal proposta e eu tô com medo, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida que surgir, você vai ter acesso a mim, suporte diretamente comigo, tá? Então, diferente de às vezes você pode pensar, poxa, né, eu fiquei com dúvida, o curso é online, ele é online, mas o meu suporte, ele é presencial, praticamente, né? Porque é no 1 a 1, é diretamente comigo, tá bom? Não é ninguém que vai conversar com você que não seja eu com relação ao curso, com relação às aulas, com relação a dúvidas do conteúdo que possam surgir, tá bom? Você vai ter acesso ao curso por 3 anos, com direito a todos os bônus e atualizações posteriores. Gente, isso é bônus porque isso vale dinheiro. Eu já vou explicar, peraí. Por exemplo, quando eu compro, eu já comprei vários cursos online, tá? Eu compro o curso. Ele é com relação a uma turma específica. Quando essa pessoa lança um próximo curso, ele lança para uma outra turma com um outro preço diferente, tá? E que aí essa pessoa é um outro preço diferente. E se eu quiser fazer parte da atualização desse curso que eu já sou aluna, eu tenho que pagar ali uma diferença para eu fazer parte. Aqui, quem comprar comigo hoje, quem iniciar o curso nesse momento, vai ter acesso a ele por 3 anos e todas as atualizações. Então, eu decidi colocar uma aula nova, você já é aluno que entrou agora, você vai ter acesso a essa aula nova. Ah, entrou um bônus novo que eu decidi criar, vai ter acesso a esse bônus novo que eu decidi criar. Você vai ter acesso a todas as atualizações. Eu não vou fazer essa distinção de você que está iniciando agora para uma próxima turma, por exemplo, tá? Mas isso é para quem iniciar neste momento, você vai ter acesso a todas essas atualizações. Então, esses são os bônus, mas ainda tem mais coisa importante aqui. Então, se você está com algum tipo de dúvida agora, essa dúvida vai acabar, porque eu vou te dar uma garantia, tá? Eu sei que você corre riscos para tomar decisões, né? Então, se você ainda está na dúvida, agora isso vai acabar, porque eu vou colocar todos os riscos dessa sua decisão sobre fazer ou não o curso do autoconhecimento na prática, iniciar ou não o curso do autoconhecimento nesse momento, eu vou colocar nas minhas costas. Serão sob a minha responsabilidade, tá? E como que isso vai acontecer? Eu te dou uma garantia incondicional, tá? Você vai poder experimentar e testar o curso por 30 dias. Você tem essa garantia. Se você comprar, começar a fazer as aulas e por algum motivo você achar que esse curso não é para você, que não tem nada a ver, que não era o que você estava esperando, enfim, independente do motivo, você vai me mandar um e-mail ou um WhatsApp, enfim, vai me falar: quero meu reembolso, e aí eu devolvo 100% do valor que você investiu no curso, eu devolvo para você, se você não estiver feliz com o curso em si, tá bom? Então, essa garantia serve para que você não corra riscos, você não vai arriscar dinheiro do seu bolso, né? Como muitas vezes acontece, às vezes se você vai comprar um celular mesmo, não gostei mais, não quero, não tem como, né? Agora você já usou, ele é seu eternamente, se você não gostou, o problema é seu. Nesse caso, não, isso não existe. E por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso porque eu confio no meu curso, eu confio no método, eu criei, eu desenhei, eu acompanho os alunos e eu sei o quanto ele é transformador. Eu sei como as pessoas iniciam esse curso e como elas saem do curso. Então eu faço isso. Muita gente diz que eu sou maluca, né? Que eu dou esses 30 dias para a pessoa vivenciar a experiência, experimentar o curso e se você falar não quero mais, eu reembolso 100% do valor que você investiu, sem questionar nada, sem perguntinha, sem blá blá blá, tá? Eu realmente vou lá e faço o reembolso do valor que você investiu. Então, essa é uma garantia que eu dou para que você se sinta segura para tomar essa decisão nesse momento. As responsabilidades estão aqui comigo, tá bom? Você não vai precisar arriscar nada, essa é a garantia que eu dou, tá? E mais uma coisa importante, então eu já falei dos bônus da sessão individual, são apenas para os 10 primeiros, 11ª pessoa, não vou poder fazer mais, então os 10 primeiros que
comprarem o curso, ok, vão entrar para a sessão individual comigo. Depois disso, eu não consigo mais, tá? Então é importante que você tome essa decisão. Isso é um bônus e é um bônus extremamente valioso, tá? Porque hoje uma sessão comigo, ela varia, dependendo do que a gente for abordar na sessão, tá? Ela varia de 120 a 250 reais uma hora comigo hoje. Então, olha só um bônus, o quanto ele significa, né, para sua vida, para você nesse momento, tá? E, como eu disse, as vagas são limitadas. Jane, eu acredito que... A Jane está perguntando como que faz para comprar. Eu acredito que já tenha um link disponível aqui. Mas se não tiver, me manda uma mensagem no privado, que assim que eu finalizar aqui, eu mando o link para você, tá bom? Então, quem tá no Instagram, se não tiver acesso ao link, faz isso. Me manda um direct que eu respondo para vocês. Quem tá aqui no Face, eu sei que o link já tá aparecendo aqui embaixo, que eu já vi. Então, já consegue comprar. Vamos, para dar tempo de todo mundo pegar os bônus, espero que dê. Bom, vamos lá. Então, honestamente, eu não sei quando eu vou abrir vaga novamente, tá? Então, ó, tô abrindo aqui, vaga agora, nesse momento, autoconhecimento na prática. Amanda, mas e depois? Não sei quando eu vou abrir novamente. E mesmo que eu abra novamente, não vão ser nas condições de hoje. Não vão ser. Não vai se repetir. Não vai acontecer novamente. Então, se você deixar para depois, pode significar pagar mais caro, continuar com as mesmas dúvidas e angústias de sempre. E aí, daqui um ano, talvez, se tiver vaga aberta, você decida entrar, mas não serão com essas condições de hoje, nesse momento. Então, para finalizar aqui, clica agora, garanta a sua inscrição. Você não vai correr nenhum risco, você vai poder experimentar o curso, porque eu te dou a garantia, te dei todos os bônus, agora é com você, tá? Se você quiser dar esse passo nesse momento e já iniciar, ter o seu login e senha e começar o curso, é contigo. Vai lá e faz, tá bom? Clica no link e faz a sua inscrição neste momento. Autoconhecimento na prática te aguarda, eu te espero lá dentro do curso, vai ser incrível fazer parte desse processo com cada uma de vocês que tem ficado comigo tanto tempo aqui, tem assistido as minhas aulas, é um super prazer, então eu quero agradecer, tá? E dizer que quem tomar essa decisão nesse momento, eu tenho certeza que vai ser incrível e vai ser a melhor escolha, tá bom? Então eu quero agradecer a participação, de cada uma aqui que deixou de assistir televisão, de fazer qualquer outra coisa para assistir essa aula. Quero realmente agradecer. Um grande beijo e eu espero vocês dentro do curso do autoconhecimento na prática, tá bom? Vai ser um grande, grande prazer. Deixa eu saindo daqui do Instagram. Aê, finalizei no Instagram. E agora eu vou finalizar aqui. Beijão e até mais. Tchau, tchau.